Me parece que ele está assumindo um protagonismo que o pai não conseguiu fazer. E por ele ter o nome Bolsonaro e ele ser filho, né? Ele pode estar iniciando hoje o processo de sucessão para que ele seja, né, o nome do do Jair Bolsonaro. Faz sentido para você? Digita 1. Na quarta-feira, né? Ou terça de tarde, saiu a notícia que o Eduardo Bolsonaro teria abandonado o mandato dele, né? Se licenciado, ido para os Estados Unidos para poder continuar ali, né, a luta dele contra o que tem acontecido no Brasil, né? Contra o Alexandre de Moraes e tal. Ele tem uma liderança política em cima disso. Então eu vou colocar aqui trechos desse vídeo. Eu sei que você já tem conhecimento desse vídeo, mas é pra gente poder comentar, né? E repercutir e dar minha opinião, né? Analisar aí e vocês entenderem o que o Glauber tem a falar sobre esse fato. Então, decidi. Voltar ou ficar nos Estados Unidos é o título no canal do Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida de toda essa pompa para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Bom, vamos lá. Até aqui, cara. O que eu acho disso? Eu acho que é uma postura honrosa, né? Se for verdadeiramente, né? Se ele está bem intencionado, eu acho digno de aplausos. Ele e qualquer outro deputado que tiver coragem de ter uma postura dessa. Por que eu critiquei tanto Jair Bolsonaro? Né? Por que eu critico até hoje? Porque a postura do Jair Bolsonaro de 2021 e 2022 criou uma atmosfera, um ambiente. E após essa atmosfera e esse ambiente, Jair Bolsonaro de 23 e 24 é outro cara, outra personalidade, outra coisa. Eu até consigo fazer um exercício, né, e uma reflexão, o impacto na vida do cara, né, o peso que o cara carrega, como, né, qualquer pessoa numa situação próxima da dele, mas eu entendo que se ele criou aquela atmosfera, se ele falava daquela forma e as pessoas foram junto, né, nessa atmosfera, ele teria que ser o primeiro a honrar e fazer de tudo para que ele corrigisse, né, as injustiças e as imperfeições causadas ali nesse ambiente. Eu e você, brasileiro, em 2019, tínhamos um país. Em 2025, nós temos outro. Então, a minha crítica é nesse sentido. Certo? Eu sei que você não concorda, muita gente não concorda, muitos outros concordam, né? E não precisa, né? Essa é a forma como eu vejo as coisas. Agora, eu também, quando eu vejo
um político e que principalmente tendo o nome Bolsonaro, é o que eu já esperava que o pai dele tivesse feito, pô. Porque não são eles que estão o tempo todo, pô, lutando em uma narrativa, controlando uma narrativa de rivalidade contra o STF, contra um regime. E aqui eu não estou botando juízo de valores se é justo ou injusto. A questão é, se estão numa luta, numa guerra pelo bem do Brasil, eu não consigo vislumbrar uma luta e uma guerra onde você está no Brasil fazendo acordo político, apoiando a eleição, recebendo dinheiro do governo, transitando no Congresso, e todo mundo está preso, todo mundo está sofrendo, todo mundo está chorando, e o cara continua. E não faz sentido para mim. Para mim não faz. Se para você faz, ok, eu te respeito, eu vou te entender, eu dou valor a toda pessoa bem intencionada e que é firme nas suas convicções. Se não for um cara do mal, um vagabundo, não tenho guerra com nenhum de vocês. Seja você canhoto, seja você de direita, seja você maconha, seja você o que for, coisas que eu não concordo, que eu não faço na minha vida. Mas se você não for um vagabundo, um criminoso, né? Se você for firme na tua convicção, cara, quem sou eu para dizer que eu tenho mais razão que você ou que o meu modo de enxergar e ler as coisas e de viver é melhor do que o seu? Perfeito? Então, Eduardo Bolsonaro, a postura dele é uma postura, no mínimo, compatível e coerente com o que eles estão vivendo, o que eles estão pregando. O que me estranha é que isso venha acontecer em 2025, em março de 2025. O que eu acho muito mais compatível, isso tinha que ter acontecido em setembro de 2023. Ou então, Jair Bolsonaro não tivesse nem voltado para o Brasil e ficasse de lá em janeiro, em fevereiro, batendo em cima do governo Lula, em cima do STF, da condução daquelas prisões, das pessoas que foram presas em lote, né? Que não teve ali várias coisas, né? De individualização de pena, acesso a processos. Mas maravilha, isso não aconteceu, aconteceu agora? Parabéns, Eduardo Bolsonaro. Não tem como criticar. Por quê? O cara é homem, pai de família, tá abandonando o negócio dele para ir atrás da convicção dele, né? Eu entendo que isso, politicamente, tem um reflexo e tem uma jogada. Mas aí, a minha interpretação pode estar equivocada. Eu não estou na vida dele, né? Eu não estou nas dores dele, eu não estou no coração dele, nas convicções dele. Perfeito? Consegue me compreender até aqui? Agora, Eduardo Bolsonaro, ele falou de homem de valor, que ele não seria comprado com benefícios do cargo, com a pompa de deputado. Cara, que brilhante tu poder ouvir isso de um ser humano, né? Inclusive, eu encorajo a outros deputados ter a mesma postura, pô. Ou não? Porque é o seguinte, cara, entenda. Ele como deputado, você como juiz, como policial, como servidor público, de qualquer carreira, você pode a qualquer momento falar assim, olha, Estado, legal, eu mereci estar aqui, eu estudei, eu dei o meu concurso, eu recebi voto, mas eu não quero mais. Abrir mão. Não quero. Não quero por quê? Porque eu não concordo, porque isso não me traz mais satisfação, porque eu não acredito, por isso. Tá no teu direito. Então o que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo, no mínimo é isso. E no máximo, ele vai ser o libertador do Brasil? Aí nós vamos ter que acompanhar. Me parece que ele tá assumindo um protagonismo que o pai não conseguiu fazer. E por ele ter o nome Bolsonaro e ele ser filho, né? Ele pode estar iniciando hoje
o processo de sucessão para que ele seja, né, o nome do do Jair Bolsonaro. Eu preciso te lembrar que o nome desse rapaz aí saiu nas pesquisas com mais intenção de voto que o Tarcísio, inclusive. Então, ele está no direito dele, como trabalhador, de pedir licença. Tem essa previsão legal? Ele pediu? Ele abriu mão do salário? Ele tirou as crianças dele da escola? Nem sei se ele tem criança com idade escolar. Ele vai ficar longe da família dele? Ele vai se custear lá com o dinheiro dele, com o apoio da família, o que for? Ele tá lesando o cofre público em alguma coisa? Ele tá cometendo algum crime? Não tá? Então, ó, parabéns, Eduardo Bolsonaro. Parabéns. Mas, o que eu quero dizer é que ele e outros deputados têm que ter postura digna e honrosa e mostrar de fato que eles estão envolvidos num problema e que eles estão se sacrificando para a solução. Porque aquela atmosfera que eu falei para vocês, aquele ambiente, as falas, tudo aquilo foi provocado. E o país de 2019 era outro bem diferente do país de 2025. Temos melhorias, temos uma consciência política, temos pessoas interessadas, temos pessoas que começaram a enxergar o sistema de uma forma diferente. Beleza, temos os ganhos, mas também temos os prejuízos. Temos pessoas presas, temos famílias destruídas, temos pessoas que tiraram a vida, temos pessoas fora do país, temos pessoas com prejuízos psicológicos, financeiros, por questões políticas, né? Temos um medo, temos uma insegurança jurídica, temos uma insegurança de expressão, de liberdade de expressão. Temos uma série de problemas que eu entendo que, em primeiro lugar, são eles que têm que buscar a solução. E esse movimento é em busca da solução? Parabéns, não terá de mim uma crítica. Inclusive, outros políticos que se manifestam da mesma forma e que assumem o papel de liderança podem fazer a mesma coisa, pô. O resultado, o fruto disso eu não sei. Mas, se o cara tem convicção e o cara tá fazendo, faça. Agora, beleza. Dito isso, nós vamos pro olhar político, que eu acabei de falar. O Eduardo Bolsonaro tá colocando o nome dele e tá trazendo um caráter de honra, um caráter de coragem que o pai já não oferece. Ou quantas vezes você já ouviu alguém chamar o Bolsonaro de frouxo? De medroso? De sistema? Porque o mesmo cara que gritava e que passava força e que dizia que ia fazer acontecer, hoje ele fala com carinha de coitado, sofrido, fala baixo, se submete a Temer, a Valdemar Costa Neto, a partidos políticos, recebe dinheiro do fundão, né? Apoia, faz alianças políticas estranhas. Eduardo Bolsonaro não. Eduardo Bolsonaro tá mostrando honra, valor e tá tendo um ato de coragem. Tá botando o braço na seringa e tá falando, ó, tô aqui sangrando por vocês. Saí, larguei tudo isso. Agora, se isso é um movimento de sucessão para viabilizar uma campanha dele em 26, ou não, eu não sei. Me parece que também. Me parece que sim e também. Por quê? Ele tá inelegível? Não. Ele tem idade presidencial? Tem. Ele sendo indicado pelo Bolsonaro sem uma postura dessa, Bolsonaro tá botando só o filho, mas ele, após uma postura dessa, meu irmão, é o Bolsonaro 2.0. É um cara que merece. E aí vai pegar todas as credenciais dele. Ele não tá inelegível. Tem alguma coisa contra ele? Parece que iam pegar o passaporte dele e acho que o Moraes decidiu que não.
Ele pode ir lá nos Estados Unidos, o tempo que ele vai ficar lá, os acessos que ele já tem, e de lá ele pode vir com apoio político para a campanha dele em 2026. É o que esse olho aqui, esse nariz, e eu consigo cheirar e ver, né? Então eu tô sentindo o cheiro de um movimento político para trazer de volta aquela esperança em cima do nome Bolsonaro. Uma jogada política. Muito mais nesse caminho do que no caminho de via solução. Eu posso estar completamente equivocado, eu posso estar falando, né, vendo coisas. Eu não vi ninguém falar sobre isso. Eu vi muito mais em cima daquela narrativa de apoio do governo americano, do Trump, do Elon Musk, quanto o Alexandre de Moraes, quanto a isso e quanto aquilo, né? Não vi muita coisa, eu não gosto de ver, eu vejo as coisas aqui no ao vivo e as coisas acontecem na minha cabeça na hora que eu vejo e não tem nenhuma preparação, não tem roteiro, não tem nada. Então, a minha leitura do caso Eduardo Bolsonaro é essa. Primeiro, eu tenho que ser justo e falar tudo a respeito da postura dele. Fiz isso. Segundo momento, entender esse movimento. E o movimento que eu vejo é isso. Faz sentido pra você? Pra você, Mano Walter? Você tinha pensado isso? Não. Mas agora que eu falei, você consegue vislumbrar isso? Faz sentido? Olha, não sigo a mesma linha de raciocínio, mas se de fato ele não está de acordo com as coisas que são impostas aqui no Brasil, a melhor forma, como disseram aqui, é mudar de árvore, né? Agora, o movimento político que ele busca, né, com isso, eu não tenho experiência para enxergar tão à frente. Beleza, mas aí então, Mano Walter, já que o Mano Walter, né, já respondeu, o Henrique Andrade falou, vamos resolver, digita 1, digita 2. Se você conseguiu se conectar com a análise, com o raciocínio do Glauber, digita 1. Concorda comigo? Faz sentido para você? Digita 1. Não, Glauber, não tem o menor sentido. Ninguém está pensando em eleição, estão pensando no povo, estão pensando na forma dele poder fazer alguma coisa lá, e isso não tem ligação com a eleição, é só o Trump, o Elon Musk, isso ou aquilo. Digita 2, pô. Eu vejo esse movimento. Agora, nós vamos tirar a prova disso ali na frente, daqui a alguns meses. Né? Daqui a alguns meses nós saberemos. Lembrando que coisas de semanas para trás, um mês para trás, o nome dele apareceu na pesquisa com 15 ou 16% de intenção de voto acima do Tarcísio. Ele tem o sobrenome Bolsonaro, né? E ele é o cara que mais tem ligação lá nos Estados Unidos com o governo Trump, até mesmo mais do que o pai. Pode ser que ele volte lá com a marinha dele, cheio de apoio político, cheio de patrocínio de porte, viabilizando a campanha dele. É o que eu vejo. E aí, Mano Walter, quem ganhou? Digita 1 ou digita 2? Bom, tá dividido, mas bastante Porra, gente tem bastante de 2. Tem, pelo que eu vejo aqui, bastante 2, cara. Tem bastante. Vamos lá, eu vou ver então, vou ver igual as crianças fazem. Eu vejo com meus olhinhos tal coisa, tal coisa. Vamos lá. Vamos lá. Tá um pouco empatado e tá um pouco equilibrado. Problema algum. Mas tem bastante 1, realmente. E tem bastante 2 também, realmente. Muito 2. Ótimo. Hoje é dia 21 de março. São 1h20 da manhã. O tempo é o senhor da razão. Certo, Mano Walter? Certíssimo. Então, o tempo vai nos dizer. Até agora, temos críticas ao Eduardo? Cara, nenhuma. É a convicção dele, ele abriu mão do salário dele, ele abriu mão das coisas, ele se licenciou. Se tá tudo ok, não tá cometendo crime nenhum, ele foi. Isso diz respeito a ele, a família dele, a mulher dele apoiou. Maravilha. Ele vai pagar o preço, vai ficar lá? Quantos meses ele vai ficar? Segundo ponto.
seja isso por convicção e porque ele vai fazer uma oposição real lá fora e vai poder criticar e vai poder denunciar as coisas, tudo aquilo que ele acredita, fez o movimento certo. Tem que ser lá fora mesmo, não tem como ser aqui. Na década de 70, como é que era? Na década... Quem estava lutando contra o sistema estabelecido no Brasil tinha que sair do Brasil e fazia lá. Na Venezuela, como é que é? Vão para fora. E no Brasil, tá todo mundo aqui? Que coisa é essa? Então, o tempo vai dizer as razões, os motivos e o fruto que vai vir disso aí. Certo? Bom, eu acho que a gente pode voltar aqui pro vídeo da entrevista, então, e continuar. Vamos nessa, mano, volta. Vamos lá. Nossa audiência tá vibrando? Vibrando. No momento ali da votação, eu tinha visto ali no início bastante 2. Depois começou a ficar mais dividido, né? O 2, cara, são aqueles, né? São os nossos queridos amantes firme e forte de todas as formas com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro. Que aí ele já tem uma convicção, né? Um pré-entendimento que o Glauber vai criticar. E hoje o Glauber não está criticando, não. A ressalva que eu fiz no início já incomodou eles, mas é um argumento válido, é a forma como eu penso, é a forma como eu vejo, né? E então, contextualizado, né, o momento do Brasil, contextualizado tudo que gira em nome do nome Bolsonaro, e aí do mais é só elogio, parabéns pro Eduardo e a leitura política que é a minha visão, que eu posso estar errado e eu posso estar certo. Lembra uma vez que fala assim, Glauber, convido o Kim Paim para ele te dar uma aula? E aí Kim Paim veio aqui, né? E o Kim Paim sempre, né? Muito gentil, foi muito educado com a gente, colocou a visão dele, né? Que eu fiz as minhas críticas. Eu tenho uma ótima notícia para vocês. Kim Paim vai voltar no canal, tem data já, acompanha a nossa agenda. E aí nós vamos, né? Vocês terão um puro suco, né? De entendimento dos movimentos do Bolsonaro, quem sabe, né? Agora, o dia que isso acontecer, Eduardo Bolsonaro voltar dos Estados Unidos com a candidatura viabilizada, né? E com apoio de lá, em cima do nome dele, aí você volta aqui e lembra desse dia. Fechou? Combinado?